Você fez uma apresentação de negócios para vender o seu projeto de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. O cliente estava super empolgado, de repente ele sumiu e passou de um cliente super quente para um cliente tão frio contra o gelo polar. E aí, o que você faz para entrar em contato com ele? Você cobra, você manda e-mail, você manda WhatsApp? Como é o seu comportamento quando um cliente esfria dessa maneira? Oi, eu sou Silvia Brunelli e neste canal eu ajudo profissionais a se sentirem seguros para adequar qualquer empresa de qualquer porte à Lei Geral de Proteção de Dados. E se você quer aprender mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados todos os dias, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo diário sobre o assunto Lei Geral de Proteção de Dados para levar a tua carreira para o próximo nível. E aí, o que você faz quando o cliente desaparece? A culpa é do cliente, certeza, né? E se eu te disser que a culpa é sua? É verdade. Quando você deixa um cliente decidir depois, porque ele precisa falar com o sócio, porque ele precisa falar com a alta gestão, você precisa criar gatilhos para que você possa fazer com que ele volte, mesmo que a resposta seja negativa. Então eu vou te ensinar agora como você vai criar uma situação onde o cliente vai ter mais pressa do que você para fechar esse contrato. Muito bem, você fez a apresentação de negócios, o cliente ficou super empolgado e aí, obviamente, ele tinha que conversar com mais alguém, não ia assinar o contrato direto, ou você ia mandar a minuta do contrato para o e-mail dele ou da alta direção, enfim, não foi assinado, obviamente, naquela reunião, porque havia necessidade da redação de um contrato. Tá tudo bem, é assim mesmo que funciona. Só que você cometeu um erro. Você só mandou um e-mail mais ou menos assim: olá, senhores, conforme combinado na reunião do dia tal, segue o contrato de prestação de serviço de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, me coloco à disposição e vai lá o contrato no anexo. E aí você recebe o seguinte feedback: cri, cri, cri. Passa uma semana, passa 15 dias e você pensa assim: ah, o cliente está muito ocupado, né? Não vou incomodar. Passa 3 semanas, passa um mês, e aí você fala: caramba, o cliente estava fechado. O que será que aconteceu? Ah, mas de repente ele está com muita demanda e o processo de adequação nem é tanta prioridade para ele. Vou dar mais um tempo para esse cliente. Quanto maior o tempo que você dá para o cliente, menor são as chances dele fechar com você. Silvia, e como eu faço então para esse cliente não desaparecer? Isso que você está falando faz muito sentido para mim. Aconteceu isso com alguns clientes, eles estavam praticamente fechados e desapareceram. Você não soube finalizar a reunião de fechamento. Então eu vou trazer aqui para vocês algumas dicas de fechamento de reunião para você nunca mais perder nenhum cliente. Primeiro, lembra que nós já falamos em outros vídeos, você precisa estar atento ao que o cliente fala, você precisa estar atento às necessidades do cliente e trazer soluções para ele. Vamos supor que você fez isso com maestria, o cliente está enlouquecido para te contratar, mas sumiu? Muito bem, como é o final de uma reunião de fechamento de negócios? Você tem que dizer para eles assim: bom, então eu vou elaborar a minuta de contrato, vou mandar para o e-mail, aliás, e-mail de quem? Já coloca o e-mail de algumas pessoas, nunca mande para uma pessoa só. Você vai dizer o seguinte: você pode me dar o e-mail de pelo menos 2 ou 3 pessoas da empresa, porque às vezes cai na caixa de spam e a desculpinha vai ser a caixa de spam. E na verdade, você precisa de mais de um ponto de contato. Número 2, você tem que fazer um compromisso com esse cliente. E você vai falar o seguinte: eu preciso de uma resposta no máximo em X dias. Por quê? Porque você vai criar o que nós chamamos do gatilho mental mais poderoso que existe. O gatilho mental da escassez. Como assim escassez, Silvia? Não entendi. Quando existe, por exemplo, uma promoção, uma Black Friday,
A Black Friday é com base em escassez, ou uma promoção, ou um sale. O que isso significa? Que você tem até o dia X para decidir, senão você vai perder aquele negócio. Quem é que nunca passou por uma situação assim? Foi comprar um carro, foi comprar um imóvel, ou foi comprar alguma coisa e o vendedor falou assim, olha, só tem esse, já tem outras pessoas interessadas, e se você não decidir até amanhã, eu vou oferecer para outra pessoa. E aí você fica desesperado. Eu vou até contar uma história interessante que aconteceu comigo, que não foi muito assim. Quando eu estava fazendo a reforma aqui da minha casa, lá em 2013, nós fomos na verdade, a gente estava passeando, eu e meu marido, e nós entramos numa loja de lustres muito famosa. Quem é de São Paulo vai entender. Lá na Rua da Consolação tem uma loja que chama Uemura. Gente, lá é o paraíso dos lustres e da iluminação. E eu vi um lustre de cristal que era a coisa mais maravilhosa que eu já vi na minha vida. E na época, ele estava menos de R$2.000. E o preço normal dele era quase 10. E era finalzinho de ano, entre a semana do Natal e do Ano Novo. E o vendedor soltou aquela básica de escassez. Olha, só tem 2 peças e é só até sábado que vai ficar esse preço. Se não vender as 2 peças, vai subir, vai voltar para o preço normal. E eu falei para o meu marido, vamos comprar. Só que nós estávamos reformando a casa. E a gente ainda estava na fase rústica da reforma, né? Ou seja, a gente estava ampliando a casa, ampliando a área gourmet, ainda estava na parte de comprar fiação, conduíte, parte de encanamento, enfim, não era a hora de comprar a parte de decoração, vamos dizer assim. E o meu marido virou e falou assim, Silvia, agora não é hora de comprar isso, até porque a gente não tem nem onde guardar uma caixa desse tamanho, o lustre era gigantesco. E eu falei, Wagner, ele disse que é só até sábado, era tipo uma quarta-feira. Por favor, vamos comprar. Implorei pro meu marido e foi a primeira vez que meu marido falou não pra mim. Ele falou, Sil, isso é papinho de vendedor. A gente vai chegar aqui daqui a um mês, quando nossa reforma tiver terminado, vai estar o mesmo valor. Até porque janeiro tudo é mais barato. E eu pensei, eu acho que ele tem razão. E nós fomos embora. Passado um mês, 2, eu não me lembro direito, nós voltamos lá. O lustre estava R$9.000. Não comprei. Pensa uma pessoa que uma vez na vida não caiu no gatilho da escassez e era verdade. Então, às vezes é verdade, às vezes não é. E todo cliente sabe disso. Por que eu te contei a história do lustre? Que até hoje eu fico sonhando com ele. Nunca vi um lustre tão lindo na minha vida. O que acontece? Você vai criar exatamente esse gatilho mental na cabeça do seu cliente. Você vai falar assim, a demanda pela prestação de serviços de LGPD está muito alta. E eu tenho alguns clientes para fechamento. Na verdade, eu tenho 3 clientes para fechamento. Você é um deles. Eu só vou poder atender 2. Então, você tem, no máximo, até 15 dias para retornar com esse contrato assinado, senão eu serei obrigada a atender outros clientes. Aliás, nós temos até mais clientes para fazer a apresentação de negócios. O cliente que for mais rápido, nós vamos atender. E aí o cliente não quer perder o teu serviço, mas esse gatilho só vai funcionar se você tiver feito uma bela apresentação, realmente ele tiver encontrado em você um profissional acima da média, um profissional que é autoridade no mercado, que sabe o que ele quer e principalmente que ouviu as necessidades dele, sabe o que ele precisa e tem a solução. Aí a bola vai estar com o cliente, não mais com você. Não é você que vai ficar ansioso olhando no e-mail se ele respondeu com o contrato assinado ou com alguma cláusula que precisa ser corrigida ou adaptada de acordo com o jurídico deles, por exemplo. Não, ele vai ter pressa para não perder o teu serviço, que é tão importante e é tão diferente de tudo que ele já viu no mercado. Fez sentido para você essa dica? Então, pegue um compromisso com o cliente que ele vai te dar uma resposta e crie o gatilho mental da escassez, que aí quem vai estar com pressa é ele e não você. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe seu like antes de ir embora e a gente se vê amanhã no próximo vídeo.